Um grupo de valentões da escola obrigou um garoto chamado Léo a colocar uma enorme barata na boca. Para ele não cuspir, ainda taparam a boca dele com força. Léo só podia aguentar a barata se debatendo e mordendo dentro da boca, até ser forçado a engolir. Como Léo tinha dificuldades de aprendizado e não sabia se defender, os valentões passaram a tratá-lo como um alvo fácil, já que ele nunca contava nada pra ninguém. Certa vez, uma menina chamada Vicky tirou uma aranha venenosa da mochila e colocou na cabeça de Léo. Os outros assistiram enquanto a aranha descia pelo rosto dele e se enfiava no ouvido. Léo se desesperou de dor e saiu correndo, mas os agressores não pararam. Para impedi-lo de escapar, chegaram a pregar as mãos e os pés dele no chão com pregos. Depois, jogaram uma porção de vermes em cima dele, que logo começaram a entrar pelos olhos e narinas, devorando sua carne. Quanto mais Léo sofria, mais aqueles garotos se divertiam. Para Léo, esse tipo de crueldade já fazia parte da rotina. Ele vivia preso nesse pesadelo e aos poucos foi mudando por dentro. Um dia, Vicky apareceu se fingindo de arrependida, dizendo que queria ser amiga dele. Disse até que Léo seria aceito no grupo deles. Ingênuo, Léo acreditou e a acompanhou até uma cabana abandonada na floresta. Lá, os valentões mandaram Léo entrar sozinho, dizendo que era o teste final para se juntar a eles. Léo, sem imaginar o perigo, entrou achando que finalmente teria amigos. Só que aquela floresta escondia um assassino cruel e a cabana era o esconderijo dele. Os valentões, querendo provar se a lenda do assassino era real, empurraram Léo lá pra dentro. Ao ouvirem os gritos de terror dele, fugiram apavorados sem contar nada a ninguém, nem mesmo para a família de Léo. Léo foi mantido preso pelo assassino, sofrendo torturas físicas e psicológicas todos os dias. Mas o assassino, em vez de matá-lo, resolveu criá-lo como aprendiz. Ele repetia que os pais de Léo nunca o amaram e nem se importaram com seu desaparecimento. Léo foi sendo manipulado e, com o tempo, perdeu a própria vontade. Certa noite ele conseguiu escapar, mas ao ver que ninguém se importava com ele na escola ou em casa, decidiu voltar para a floresta e aceitar seu destino. Passou então a treinar com o assassino, aprendendo a matar rápido e sem hesitar, além de se forçar a comer carne crua. Anos depois, Léo já era outro, frio, calculista e obcecado por vingança. Foi nesse tempo que ele descobriu jornais antigos na cabana e leu que seus pais haviam feito buscas desesperadas por ele após o sumiço, chegando a morrer tentando resgatá-lo, assassinados pelo próprio criminoso que o mantinha cativo. Enfurecido, Léo matou o assassino, jogando-o num caldeirão de óleo fervente. Depois, Léo assumiu o lugar do assassino e se preparou para se vingar dos antigos agressores. Ele usou a pele do assassino para fazer uma máscara horrenda e, à noite, invadiu as casas dos três principais valentões, Rick, Vicky e Max. Primeiro feriu os familiares deles, depois os levou para o porão da cabana. Quando acordaram, viram o horror que os esperava. Max logo reconheceu outro colega antigo, Luke, torturado e quase sem vida. Sem imaginar quem era o mascarado, os três tentaram escapar. Max cavou as paredes com as unhas até arrancá-las e acabou achando um crânio enterrado. Perceberam então que tinham caído nas mãos de um assassino. Ao ver uma câmera, Max começou a xingar o mascarado, desafiando-o. Léo apareceu e derrotou Max na força, ameaçando os outros. Como ninguém reconheceu Léo, ele decidiu repetir com eles os mesmos castigos que sofreu. Ordenou que Max forçasse uma barata goela abaixo de Vicky, assim como ela havia feito anos antes. Vicky se debateu e vomitou sangue, percebendo tarde demais que a barata tinha uma lâmina presa no corpo. Mesmo depois de tanto sofrimento, os três não lembravam de Léo. Furioso, ele obrigou Max a pregar Rick na parede com pregos. Só depois disso, Rick começou a lembrar das agressões que haviam cometido juntos, mas para eles, aquilo nunca tinha sido nada demais, diferente de Léo, que carregou as marcas para sempre. Rick ainda conseguiu arrancar os pregos das mãos e, junto com Vicky, tentou bolar um plano para escapar. Nessa hora, eles finalmente lembraram de Léo e admitiram que tinham feito coisas terríveis com ele. Decidiram então tentar ganhar tempo fingindo arrependimento. Max chamou Léo pelo nome, se desculpou e disse que o grupo só fazia aquilo porque Léo era fraco e que se ele tivesse reagido na época, talvez nada disso teria acontecido. Isso irritou Léo ainda mais. Mesmo assim, ele quis continuar com o castigo. Fez Rick injetar ovos de aranha venenosa no ouvido de Vicky, igual ao que ela havia feito anos antes. Enquanto os insetos se espalhavam pelo corpo de Vicky, Léo monitorava os outros pelas câmeras, esperando que enfim admitissem suas culpas. Mas em vez disso, começaram a brigar, jogando a culpa uns nos outros. A discussão ficou tão feia que Max esfaqueou Rick. Vendo isso, Léo foi conferir se Rick tinha morrido, mas Max atacou Léo. Mesmo assim, Léo estava muito mais forte. Depois de nocautear os dois, Léo mandou Vicky colocar vermes nos olhos de Max, como haviam feito com ele. Vicky, sem suportar mais, xingou Léo e disse que ele sempre foi fraco e burro, e que o grupo só o humilhava por isso. Essas palavras acabaram com Léo, que fugiu dali em desespero. Max, não aguentando a dor, implorou que Rick furasse seu olho para aliviar. Rick atendeu, mas logo os dois brigaram de novo, lutando por uma faca. Vicky tentou impedir e, sem querer, matou Max. Rick sugeriu que só restava pedirem desculpas de verdade a Léo, mas Vicky se recusou, dizendo que Léo mereceu tudo o que sofreu. Léo ouviu e perdeu o controle. Agarrou Vicky e a enforcou. Rick, então com medo, pediu perdão sinceramente. Léo, pela primeira vez, hesitou e tirou a máscara. Rick se surpreendeu ao ver o rosto sofrido e vulnerável de Léo. Antes que pudessem conversar, as aranhas em Vicky explodiram pelo corpo dela, matando-a. Léo se virou para Rick, perguntando se o pedido de desculpas dele também era falso. Rick garantiu que não. Léo, cansado de tudo, caiu morto ali mesmo. Rick foi o único a sair vivo. Contou tudo para a esposa, admitindo que também havia se tornado um monstro naquela época, incentivado pelos próprios pais, que o mimaram e nunca corrigiram. Jurou que educaria suas duas filhas para serem boas pessoas, longe da crueldade e da violência. Infelizmente, as filhas herdaram o pior lado do pai. E numa noite de acampamento,
momento na mesma floresta, estavam prestes a viver o mesmo castigo que Rick havia enfrentado no passado.